Olá, essa é mais uma aula referente ao capítulo 9, onde iremos tratar do centro de massa e do momento linear de partículas. Para iniciar, a gente vai falar primeiramente sobre o centro de massa e vamos dar alguns exemplos, ou pelo menos um exemplo aqui, de objetos que seriam muito complicado você determinar o seu centro de massa devido aos seus movimentos, né, de rotação, objetos que giram. Então, o exemplo aqui é um taco, né, de beisebol que é lançado e faz esse movimento representando uma parábola. É como se eu estivesse lançando uma pedra. Então, essa pedra ela faria esse movimento aqui, como descrito no desenho, né, uma parábola. Ou seja, existe um ponto nesse taco de beisebol que foi lançado, um ponto que a gente chama de ponto especial, que ele representa o movimento de toda a massa desse objeto. Esse ponto é o seu centro de massa. Então, esse ponto especial, ele em qualquer objeto, ele pode ser representado ou simplificado como representado por apenas uma massa que foi concentrada nesse ponto. Então, esse ponto especificamente é chamado de centro de massa. Todos os outros pontos referentes ao taco de beisebol vão girar em torno desse ponto. Então, a definição do centro de massa, ela nada mais é do que a representação de uma massa, de um ponto, né, que se move onde toda a massa existente estivesse concentrada nesse ponto. Então, independente da forma do objeto, então vai existir um ponto onde toda a massa desse objeto estivesse concentrado em apenas um ponto qualquer. Né? E esse ponto é onde todas as forças externas estivessem aplicadas nele. Então, são duas referências. Então, por exemplo, se eu tenho dois objetos aqui, ó, um ponto, um de massa 1 e um de massa 2, ó, M1 e M2, que estão a uma distância aqui, representado por D. Bom, por conveniência, a gente coloca o primeiro ponto na origem e o segundo ponto a essa distância que estão os dois pontos. O centro de massa aqui é sempre a massa do primeiro vezes a sua posição que eu representei como zero, mais a massa do segundo seria assim, x centro de massa, a massa do primeiro vezes a sua posição, mais a massa do segundo vezes a sua posição. Isso representando pelo eixo x, dividido pela soma das massas, M1 mais M2. E essa é a representação aqui. Por conveniência, a gente coloca o primeiro ponto na origem e o segundo ponto na posição D. Então fica x centro de massa igual a massa do segundo vezes D dividido pela massa do primeiro mais a massa do segundo. Tá? Existem situações que não é possível fazer isso, né? Mas sempre que puder, você coloca o primeiro elemento na origem e aí o problema fica muito mais simples. Aqui é a minha representação do que eu falei, ó. Aqui eu tenho ele na posição de origem e aqui o segundo na posição D. Então, x centro de massa, o primeiro vezes zero, o segundo vezes D, dividido pela massa do primeiro mais a massa do segundo. Já se eu não puder fazer isso, eu coloco x centro de massa, o primeiro vezes a sua posição em relação à origem, primeiro vezes a posição mais
o segundo vezes a posição dele em relação à origem, x2, dividido por m1 mais m2. Se eu tiver várias partículas, então eu tenho que fazer um somatório de todas elas. Então a massa do primeiro vezes a sua posição, massa do segundo vezes a sua posição, massa do terceiro vezes a sua posição, até a enésima partícula, massa da enésima partícula vezes a sua posição. Dividido pela soma das massas, onde M maiúsculo aqui é a soma das partículas. M1 mais M2 mais a massa da enésima partícula. Aqui, como você pode observar, é um somatório de MI/XI, ó, 1 sobre M, tá? Aqui, ó. Saiu para fora aqui, né? E aqui ficou o somatório de MI/XI, com I variando de 1 até N. Ó. M1x1, M2x2, M3x3, então é somatório. Para as três dimensões, essa mesma expressão matemática, ela fica assim, ó, 1 sobre M, somatório de MI/XI, no Y, centro de massa em Y, é 1 sobre M, MYXY, e no eixo Z, 1 sobre M, MZ, MI/ZI. Sempre variando da partícula 1 até a enésima partícula. Bom, a gente, como estamos falando de três dimensões, então você tem um vetor que representa o eixo X, eixo Y e eixo Z. X, Y, Z. Que é um vetor no espaço, um vetor R. Como o centro de massa do X está aqui, o do Z aqui e do Y aqui, você tem uma posição no espaço representando os três, né? Seria M, I, R, I, onde R, I é R1, X, Y e Z. Isso quando eu estou falando de partículas pontuais. Quando você tem um corpo rígido, e aí você quer determinar o centro de massa desse corpo rígido, você pega elementos de massa, ao invés de pegar a massa total, você pega elementos de massa e faz o somatório também. Mas para esses elementos de massa, o somatório aqui, na verdade, ao invés de ser mx, vai ser dmx. E aí o seu somatório passa a ser uma integral, porque você vai fazer a soma desses elementos de massa em relação a um todo, em relação a x, a y e a z. Então eu tenho centro de massa em x, integral, 1 sobre m integral de x dm, centro de massa em y, 1 sobre m integral de y dm, e o centro de massa em z, que é 1 sobre m integral de z dm. Bom, mas a gente sabe que a massa específica é a massa sobre o volume, ó, m sobre v. Se eu pego uma parte muito pequena e considerando que seja uma distribuição uniforme, essa massa específica, tanto faz eu pegar uma pequena parcela como pegar o todo dele, né? Então, esse dm nada mais é do que ρ dv. E o m sobre v, o ρ, né? O m é ρ vezes v. Então, a minha integral estava assim, ó, x centro de massa, 1 sobre m, integral de x dm, no lugar do dm, coloco o ρ dv. Então, fica assim, ó, 1 sobre m, que é ρ v, integral de x dm, que é ρ dv. Então, o ρ vai embora, ficou 1 sobre v, que está aqui, integral de x dv. X dv. E o mesmo para o eixo y, né? Y 1 sobre v, integral de y dv, e z, centro de massa, 1 sobre v, integral de z dv. A gente pode dispensar um ou mais das integrais se o objeto apresentar algum tipo de simetria, né? Então,
a simetria nos favorece isso. Então vamos resolver um probleminha referente a essa distribuição de partículas. Ele tem aqui 3 partículas, M1, M2 e M3, onde M1 3 kg, M2 4 kg e M3 8 kg. E aí eu quero encontrar a coordenada y do centro de massa. Y, centro de massa, é 1 sobre m, e aí eu tenho que ver a posição de cada uma em relação a y, né? Então seria m1, y1, mais m2, y2, mais m3, y3. Vou colocar esse mão aqui, porque são apenas 3 partículas. Então, apaga em cima aqui, né? E coloca aqui, ó. M1 mais M2 mais M3. Ó, a posição 1 é 0. Então, fica assim. Y, centro de massa, é M1 vezes 0 mais M2. A posição Y2, ó. Se você observar aqui, as escalas são definidas. O XS igual a 2, então aqui é de 1 em 1. E o YS igual a 2, então também de 1 a 1. Tá? Então esse aqui tá o Y igual a 1. E o 3, M3 vezes Y3, a posição dele é 2. Dividido pela soma das massas. M1 mais M2 mais M3. Então, o Y centro de massa. O primeiro é 0, né? Então, massa 2. Massa 2, 4 kg. Então, 4 vezes 1. M3, 8 kg. Então, 8 vezes 2. Então, aqui tem que colocar todas as massas, que é 3 mais 4 mais 8. Vai dar 4 vezes 1, 4. 8 vezes 2, 16. Então, 4 mais 16, 20. 20 dividido por 3 mais 4, 7, mais 8, 15. Então, dá 20 sobre 15. E aí a unidade é metro. Então, Y centro de massa, 20, 15 avos metro. Que dá 1, alguma coisa, né? O Y centro de massa é mais ou menos aqui, ó, 1, alguma coisa. Um pouquinho acima do M2 e abaixo do M3. Item B. Não, esse já é o item B, né? O item A que é o X. Item A é o X centro de massa. Mesmo procedimento, M1, X1, M2, X2, mais M3, X3. Dividido por M1 mais M2 mais M3. Então, X centro de massa é M1, X1 continua sendo 0, então isso aqui não precisa nem fazer, né? Porque o X1 também é 0, X e Y. Então ficou M2. O M2 vezes o X2, seria 2. Mais o M3 vezes o X1, que é 1. X1 aqui. O X3, né? O X3 é nessa posição 1 aqui, ó. É o X3, que é 1. Dividido por 15, que a gente já fez essa soma aqui, ó. Isso aqui vai dar 15. Então fica assim, ó. X centro de massa, M2
4 vezes 2, mais M3, que é 8 vezes 1, dividido por 15. 4 vezes 2, 8, mais 8 de 16 quinzeavos. Então, 16 quinzeavos é um pouquinho acima de 1 também, ó. Por aqui. Então, esse vai ser o meu centro de massa. Se M3 aumenta, o centro de massa do sistema se aproxima de M3, se afasta de lá. Se o M3 aumenta, o centro de massa ele funciona assim, ó. Então você tem duas partículas iguais, então o centro de massa é no centro. Se você aumenta aqui essa massa, o centro de massa ela vai se aproximando daquele que tem uma maior massa. Então ele se aproxima desse M3. Então se eu for aumentando o M3, o centro de massa vai se aproximando dela. Existem situações que você tem duas partículas e uma é muito maior do que a outra. Então aqui está o centro dessa aqui e aqui está o centro dessa aqui. O centro de massa às vezes fica dentro da outra partícula. Por quê? Porque a massa do outro é muito maior. Exercício número 4. Esse eu vou começar e aí vocês vão finalizar, tá? Observe a questão de simetria. Olha só, eu tenho 3 barras, 2 verticais e uma horizontal. Então, olha, se você observar, por simetria, a mesma quantidade de massa que tem de um lado tem do outro. É o que eu falei agora mesmo. Ó. Você tem dois objetos que tem massa e massa. O centro de massa ela vai ficar bem no meio. Então, por simetria, como esse aqui tem a mesma massa desse aqui, então X centro de massa vai ser no meio da barra. Se ela tem comprimento L, então vai ser em 11 centímetros. Não preciso nem fazer conta. A coordenada X do centro de massa é 11 centímetros, bem no meio. Se não acredita, é só fazer a conta. Então, item A. X centro de massa. Você tem 3 barras. Então, ó, esse aqui eu vou colocar na origem do X. E esse aqui vai ficar em L, que é o comprimento dessa barra aqui. E essa aqui vai ficar em L sobre 2. Então, a posição dela. Então, vamos lá. Primeira barra. M. Vezes 0. Segunda barra, que é essa aqui. M1 vezes L sobre 2. Terceira barra, M vezes L. Tá vendo? Essa aqui eu coloquei no 0. Essa aqui eu coloquei em L sobre 2. E aí, a soma das massas, que é M mais M1 mais M. Vamos ver. A massa M é 14. Se você observar bem aqui, ó, aqui é 42, a outra maior. Ou seja, X centro de massa, esse aqui desaparece, fica 42 vezes L sobre 2 mais 14 vezes L dividido por 14 mais 42 mais 14. Fica. Aqui, se eu tirar o mínimo, aqui vai ficar 2L. Então, aqui fica 2. Aqui fica 42L mais 28L dividido por 14 com 14, 28. 28, 30, 70. Então, X centro de massa fica 42 mais 28, que dá 50, 70L, dividido por 2, 70. Olha só, simplificou. Então, o X centro de massa fica L sobre 2. E o mesmo procedimento vocês irão fazer para Y centro de massa, tá ok? Então, aí a referência é sua aqui, ó.
Aqui é 0. Aqui vai ser o meio dessa aqui, L sobre 2. E a posição dessa aqui vai ser L. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula.